Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar a biografia de José Herculano Pires. Eu duvido que haja algum espírita que não tenha ouvido falar do José Herculano Pires, até porque ele é um dos tradutores do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Ele traduziu todas essas obras de Allan Kardec e muitos dizem que é a melhor tradução da literatura kardeciana para o idioma português. Hoje nós vamos falar desse sujeito, então, que era um sujeito bastante eclético. Eclético na acepção da palavra, porque ele escreveu 81 livros, falou sobre filosofia, fez ensaios, história, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romance e, naturalmente, espiritismo, uma vez que ele era espírita desde os seus 22 anos de idade. Como profissional, vamos falar em dois aspectos, né? Primeiro a gente aborda o aspecto profissional da figura José Herculano Pires, para depois abordar a sua contribuição em relação ao espiritismo. E como profissional, ele era repórter, redator, secretário, foi cronista parlamentar e crítico literário dos Diários Associados, um jornal, uma rede de jornais muito famosa naqueles anos em que Herculano Pires viveu. Herculano Pires, ele exerceu essa função, então, essas funções que eu acabei de mencionar, por quase 30 anos, ali na Rua 7 de Abril, em São Paulo, Rua 7 de Abril, em São Paulo. Ele era um sujeito que nasceu sob o signo de Libra, no dia 25 de setembro de 1914. O pai dele era farmacêutico, que tinha também um jornal. O pai dele era o seu José Pires Correia. E a sua mãe era uma pianista, bastante conhecida à época, Bonina Amaral Simonete Pires, né? E ambos muito contribuíram para a formação, para a vocação do Herculano Pires, pela sensibilidade que os pais tinham em relação à literatura, né? E ele revelou, então, essa sua vocação para a literatura assim que ele aprendeu a escrever, a sua vocação literária, assim que ele aprendeu a escrever. E fez seus primeiros estudos, então, na cidade natal, né, Avaré, ali na cidade de Itaí e também na cidade de Cerqueira César, todas no estado de São Paulo. Aos 9 anos de idade, ele fez o seu primeiro soneto, um decassílabo sobre o Lago São João, um lago lá da sua cidade natal, que deve existir até os dias de hoje. E aos 16 anos, ele publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, Contos, Azuis, com ES no final, Contos. E aos 18, seu segundo livro, chamado Coração, cujo conteúdo era de poemas livres e sonetos. Ele já possuía, então, nessa altura, 6 cadernos de poemas na gaveta e colaborava nos jornais e revistas da época, das províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. E ele teve vários contos publicados com ilustração na Revista da Semana e no Malho, duas edições da época. Herculano Pires, ele foi fundador da União Artística do Interior União Artística do Interior, foi fundador da UAI, que promoveu 2 concursos literários, um de poemas pela sede da instituição em Cerqueira César e outro de contos pela seção de Sorocaba, ambas cidades também do interior de São Paulo. Mário Graciotti o incluiu entre os colaboradores permanentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que publicava então um poema de sua autoria todos os domingos. Em 1928, ele transformou o jornal político do seu pai em semanário literário e órgão da UAI, da União Artística do Interior. Em dezembro de 1938, Herculano Pires, então, com 24 anos, consorciou-se com a senhora Maria Virgínia Ferraz, que então passou a ser Pires. Ela era evangelizadora infantil do mesmo centro espírita onde ele realizou sua primeira conferência espírita. Dessa união, então, naturalmente, o espírita casa para constituir família, né? Havendo possibilidades orgânicas para constituir família. É a moral espírita. Então, eles tiveram 4 filhos, Herculano, Helena, Heloísa e Helenilda. E, nessas alturas, eles mudaram, então, para o município de Cerqueira César. E, em 1940, ele transferiu-se para Marília, onde ele, então, adquiriu lá um jornal, o Diário Paulista, e o dirigiu durante 6 anos. Com a colaboração de amigos ilustres, ele promoveu, através desse seu jornal, então, um movimento literário na cidade e publicou Estradas e Ruas,
também cujo conteúdo eram de poemas, que Érico Veríssimo e Sérgio Millet comentaram favoravelmente em razão da qualidade literária produzida por Herculano Pires. Em 1946, ele mudou para a capital, São Paulo, e lançou então seu primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu então críticas elogiosas de Afonso Schmidt, de Geraldo Vieira e Wilson Martins. Afonso Schmidt, nós até já falamos dele quando falamos da biografia, quando fizemos o vídeo da biografia de Batuíra, né? Também um outro espírita a quem muito o espiritismo no Brasil deve. Ele lançou a série de ensaios Pensamento da Era Cósmica e a série de romances e novelas de ficção científica paranormal. Ele alegava sofrer de grafomania, o sujeito escrevia dia e noite, não tinha vocação acadêmica e não seguia nenhuma escola literária especificamente. Seu único objetivo era comunicar o que achava necessário e da melhor maneira possível, né? Ele era graduado em filosofia, graduou-se em 1958 pela USP e publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. De 1959 a 1962, ele exerceu a cadeira de Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Ele também foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, seção de São Paulo, onde lecionou então psicologia. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, de 1957 a 1959, e também foi professor de Sociologia no curso de jornalismo ministrado pelo sindicato, né? Então, o Herculano Pires foi um bocado de coisa, foi realmente um sujeito eclético. Ele também foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo. Ele organizou e dirigiu cursos de parapsicologia para os centros acadêmicos, tanto da Faculdade de Medicina da USP, quanto da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. E também o fez em diversas cidades do interior, em vários colégios, né, das cidades do interior. Em 23 de janeiro de 1948, ele fundou então o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, que funcionou por 22 anos. E também foi membro da Academia Paulista de Jornalismo, onde ele ocupou então a cadeira Cornélio Pires em 1964. Tudo isso eu colhi na internet, né, dos biógrafos de Herculano Pires. Dizem lá os seus biógrafos que ele pertenceu também à União Brasileira de Escritores, onde ele exerceu o cargo de diretor e membro do conselho em 1964. Ele também foi chefe do subgabinete da Casa Civil da Presidência da República, no governo Jânio Quadros, no ano de 1961, logo no começo, né? Onde ele permaneceu até a renúncia do então presidente Jânio Quadros. Agora, vencida essa etapa que falamos do aspecto profissional, das atividades profissionais de Herculano Pires e da sua vocação literária nos diversos campos aqui mencionados, em relação ao espiritismo, que ele era espírita desde os 22 anos de idade, nós precisamos dizer que Herculano Pires, em momento algum, desde a sua filiação à doutrina espírita aos 22 anos de idade, ele não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina, codificada por Allan Kardec, tarefa essa a que se dedicou a maior parte da sua vida. Então, nunca ele deixou de falar da doutrina espírita, mesmo exercendo outras tantas funções aqui mencionadas. Durante 20 anos, ele manteve uma coluna diária de espiritismo nos Diários Associados, um grande jornal da época, né, uma grande rede de jornais da época, com o pseudônimo de Irmão Saulo. E durante 4 anos, ele manteve no mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier Pede Licença. Em parceria também com o médium mineiro, com Chico Xavier, ele escreveu diversos livros espíritas inteiramente dedicados ao estudo e divulgação da doutrina. Foi em 1954. Em 54 ele publicou Barrabás, que recebeu um prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituindo o primeiro volume da trilogia Caminhos do Espírito. Em 1970, Ano Internacional da Educação, Herculano Pires percebeu um momento assim propício para tratar mais diretamente da pedagogia espírita, tendo escrito então que os cristãos primitivos tiveram de lutar contra a educação pagã para implantar no mundo a educação cristã, e que agora
era a hora dos espíritas, numa batalha naturalmente muito mais suave, menos sangrenta, né? Exercer igual tenacidade na vulgarização da doutrina espírita, com a mesma pertinácia como aquela exercida pelos cristãos da primeira hora. E ele levou então a proposta a Frederico Giannini, proprietário da editora Edicel, que concordou então em produzir e divulgar a revista Educação Espírita, lançada em 28 de dezembro de 1970. E diante de percalços encontrados pelo caminho, não foram poucos, né? Especialmente a questão religiosa, das religiões não espíritas, e diante de todos esses percalços, ele, movido então por um propósito maior, um sujeito que tinha foco, né? Herculano Pires então produziu um total de 6 edições da publicação. Não é pouca coisa, 6 edições não é pouca coisa não, né? Em 1971, entre 1971 e 1974, a convite do proprietário da Rádio Mulher de São Paulo, Roberto Montoro, Herculano então apresentou e comandou o programa semanal No Limiar do Amanhã, cuja proposta era tratar do espiritismo em todos os seus aspectos, sem restrição, e responder a qualquer pergunta dos ouvintes. Ainda sob a direção do Grupo Espírita Caibá Schutel, em dezembro de 1974, Pires lançou o jornal Mensagem. Poxa, não é pouca coisa que tem para se falar do Herculano Pires, né? Em 1975, ele publicou Lázaro e, com o romance Madalena, concluiu a trilogia. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação kardeciana, conforme nós já falamos, enriquecendo-as com notas e explicações nos rodapés. Então, você vai ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver muitas notas de rodapé, por certo, da Lavra, então, de Herculano Pires, que tinha cultura suficiente para comentar a temática ali abordada pelos Espíritos. Essas traduções elas foram doadas a diversas editoras espíritas do Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, né? E ele colaborou com o Dr. João Abreu Filho na tradução da Revista Espírita. O José Herculano Pires desencarnou na capital paulista na noite de 9 de março de 1979, vitimado por um infarto. Ele foi levado ao hospital, naturalmente, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo, falecendo então no local. Quando então do seu desencarne, ele deixou vários originais traduzidos da Revista Espírita, os quais vêm sendo publicados pela editora Paideia. Então, falar sobre Herculano Pires não foi difícil, porque o sujeito tinha muito conteúdo, tinha muitas propostas, muitos propósitos, muitas realizações. É também um sujeito a ser imitado por nós espíritas dos dias de hoje, especialmente pelo foco que ele tinha na divulgação de tudo aquilo que ele fazia, em especial do espiritismo. Esse material nós pegamos da FEB, da Fundação Espírita Herculano Pires, e também de Jorge Rizzini, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, São Paulo, Paideia, 2001. Todo esse material nós escolhemos dessas publicações na internet. Volto a dizer que nós apresentamos o vídeo através do YouTube, mas o material é coletado na própria internet de fontes confiáveis. Aqui é mais um vídeo que nós apresentamos. Você comente, se você quiser comentar. Compartilhe isso, a gente pede sempre, compartilhe com os nossos amigos espíritas, a fim de divulgar os grandes colaboradores para a fixação do espiritismo entre nós, entre eles José Herculano Pires. E vamos adiante, sempre adiante.